Olá, alunos do sétimo ano. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade das nossas aulas, dizer que eu também estou em casa para a gente se unir e tentar passar rápido por toda essa problemática que nós estamos vivendo no nosso planeta. Bom, hoje eu estou aqui para falar com vocês de assuntos que nós já vimos em sala de aula, assuntos que já foram trabalhados no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo do nosso material Sai Digital. Bom, esses assuntos eles estão relacionados ao mundo feudal e à Idade Média. Então, primeiro a gente precisa relembrar como é que a Idade Média ela teve início. Na verdade, lá atrás, quando o Império Romano do Ocidente ele estava enfraquecido, os povos bárbaros, os germânicos, eles invadiram essa região que estava bem fragilizada e de lá para cá eles foram criando reinos e depois desses reinos vieram essas propriedades feudais. Propriedades essas que gerem a economia do mundo feudal. A base econômica ela é agrícola nesse período. Essas terras é como se fosse hoje o nosso dinheiro. Bom, os donos dessas terras, como vocês também sabem muito bem, eles são chamados de senhores feudais. E para eles trabalham os servos, os camponeses, que têm todo aquele trabalho, no campo. Mas a vida dos servos não é só trabalhar no campo e plantar e colher, como a gente também já havia conversado. Eles também têm obrigações, eles precisam pagar impostos. E nós ressaltamos, que existem 3 principais impostos que os servos deviam pagar aos senhores feudais, que são a talha, a corvéia e a banalidade. Então, esses 3 impostos era a obrigação do servo pagar ao seu senhor. Bom, como que era a sociedade nesse período? Nesse período a sociedade se baseava em nobreza, clero e os servos. Esse clero, ele fazia parte da instituição mais poderosa da Idade Média, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela definia assuntos relacionados ao tempo, espiritual e também a toda organização do governo, do Estado. Bom, falando um pouquinho da Igreja Católica, a gente também precisa relembrar que aquelas pessoas que não aderiam às ideias da Igreja, elas eram chamadas de hereges, muito bem. Quem falou hereges é que está correto. Essas pessoas, normalmente eram julgadas e condenadas, podendo até receber a condenação da morte. Existia um momento em que as pessoas que viviam no campo, elas começaram a migrar para as cidades. E aí é onde a gente entra no assunto chamado renascimento urbano. E, consequentemente, renascimento comercial. Bom, renascimento, nascer de novo, isso mesmo. O comércio e as cidades, eles já existiam. Na verdade, eles voltaram a ganhar força. E foi nesse momento em que surgiu uma camada a mais na sociedade, uma camada chamada burguesia. Bom, quem não lembra daquele dia que nós cantamos aquela música, Burguesinha, 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 burguesinha. Lembram da música? Então, essa música, ela é atual e ela fala da burguesia sendo uma camada nobre, uma camada influente, alta na sociedade. Mas nem sempre foi assim. Os burgueses faziam parte daquele grupo de comerciantes e artesãos que participavam das feiras medievais, que era o verdadeiro polo de comércio daquela época. Falando das cidades que elas ressurgiram e do comércio, que também veio ressurgindo junto a essas cidades, a gente não pode esquecer de citar que elas não foram replanejadas, não houve um planejamento para que elas voltassem a existir. Então, com isso, nós tivemos alguns problemas. E o principal deles
foi a grande epidemia vivida naquela época. Algo bem semelhante com o que nós estamos vivendo hoje. Hoje se fala de pandemia. Você sabe a diferença entre uma e outra? Se não, corre lá e pesquisa. Isso é um exercício da nossa atividade de revisão, tá? Bom, a epidemia, ela aconteceu na Idade Média devido a uma doença chamada peste negra. Essa doença, ela foi trazida, nos navios por ratos com pulgas infectadas, e a transmissão ela se deu muito rápida e o contágio entre as pessoas. E isso veio a dizimar grande parte da população. Por quê? Porque já era uma população que passava por fome, necessidade, miséria, sem contar que eles não tinham um saneamento básico como a gente costuma observar hoje, nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, na cidade que a gente vive, por exemplo. Nem sei se é possível vocês imaginarem o que é viver sem saneamento básico, mas, enfim, era assim naquela época. Bom, essa doença ela veio mesmo para dar fim ao sistema feudal. A gente pode chamar de crise do feudalismo. E junto a esse processo, a gente também não pode esquecer de citar uma guerra que mudou toda a estrutura do sistema feudal, que foi a Guerra dos 100 Anos. Nessa guerra, a França foi a grande vitoriosa e tivemos como líder do exército francês a grande guerreira Joana d'Arc, que nós também falamos bastante e lemos muito sobre ela. Joana d'Arc, ela foi uma dessas pessoas consideradas como herege e ela foi condenada, à fogueira. Ela morreu queimada em praça pública para servir de exemplo para toda aquela população. Bom, se você curtiu, aguarde, porque nós vamos estar gravando, falando com vocês o tempo inteiro. Se surgir dúvida na nossa próxima videoaula, a gente pode até comentar um pouquinho mais, mas ficam as dicas aqui importantes para que vocês possam realizar a revisão com sucesso. Tá bom, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus.